Fala, meu amigo, beleza? Acabamos de chegar na nossa segunda aula e hoje você vai entender quais são os problemas crônicos que você encontra numa pistola GBB. É isso aí. A gente separou uma aula do professor Anaya para te ensinar quais são os problemas que geralmente dão nas pistolas GBBs. Então, sem mais delongas, presta muita atenção nessa aula que ela vai te dar muito conhecimento. Lembrando que nós já tivemos a nossa primeira aula. Se você perdeu a primeira aula, lá eu te mostrei quanto se cobra pelas manutenções, a introdução sobre o conteúdo de manutenção em Airsoft. Então, depois dessa aula, se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo fortemente que você vá lá e assista a primeira aula, tá bom? Então, bora lá que agora a gente vai começar o nosso conteúdo sobre GBB. Fala pessoal, tranquilo? Alexander Anaya aqui da Anaya Gunsmith, trazendo mais uma aula pro pessoal aí da NCP, tá? E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as GBBs, tá? Eu tenho aqui 3 exemplares, tá? Uma Glock R17 da Army Armament, uma 1911 R29 também da Army Armament, e aqui eu tenho um Frankenstein que possui todo o conjunto superior de slide da WE Samurai Edge e o conjunto inferior do frame da Double Bell, tá? O frame aqui é Double Bell, porém é exatamente idêntico ao da WE, tá? Muda a qualidade de construção, obviamente, mas as peças, inclusive, são intercambiáveis, tá bom? Então a gente vai começar a falar da mais comum, né, que é a Glock, tá? Se trata de um equipamento Green Gas, tá? Médio de FPS dela aí varia de 290 a 330, dependendo do clima. Os equipamentos a gás, eles sofrem muito em baixas temperaturas, certo? Por isso existem alguns gases, como o Red Gas, Black Gas, o WE2X, 3X, que são desenvolvidos para temperaturas mais baixas. Quais os pontos que a gente tem que levar mais em consideração aqui? O que a Glock mais incomoda, no caso principalmente da Army Armament, é mecanismo de disparo e parte de vedação, certo? Então, esse magazine não é da Army Armament, é um magazine da Double Bell, que funciona muito melhor do que o original Army Armament. Inclusive, esse equipamento dessa marca, ele tem um desempenho muito superior quando você usa um magazine da marca WE, por exemplo, tá bom? Problemas que ela apresenta. Vamos começar pela parte do magazine. Às vezes, você vai se deparar com um magazine desse com vazamento, tá? Na base ou na válvula, correto? Quando o vazamento é na válvula, nós temos aqui 3 O-rings. Esse superior, e no eixo da válvula da Army, 2 O-rings pequenininhos, tá? Você pode fazer a substituição desses O-rings, mas no caso da válvula da Army Armament ou da Double Bell, dificilmente você vai conseguir sanar esse vazamento. Essas válvulas são muito ruins mesmo. Diferente de outras marcas, como WE, por exemplo, em que a válvula é desmontável, tá? Você consegue desmontar a válvula para trabalhar. Essa ela não é uma válvula desmontável com rosca. A única coisa que segura o eixo central dela aqui são 2 O-rings. E esses O-rings deformam com muita facilidade. Primeira coisa que você vai fazer é dar um aperto na válvula, certo? Não sanou o problema, você remove a válvula, confere o O-ring que fica na rosca e provavelmente você vai sanar o problema de vazamento da válvula. Se o defeito for nos O-rings do eixo, aqueles internos, você até encontra o kit de reparo
mas dificilmente vai ficar bom, cara. Infelizmente, no caso da Double Bell e da Arm, na grande maioria das vezes, você vai ter que fazer a substituição da válvula. Porém, contudo, entretanto, na maioria das vezes, o vazamento é aqui, ó. Na base, na grande maioria das vezes, o defeito, o vazamento vem daqui. Aqui dentro tem um O-ring. De fábrica, esse parafuso aqui, no caso do Double Bell, é um Phillips. No caso da original da Arm Armament, vai ser um parafuso Allen. Eles não vêm apertados, totalmente apertados de fábrica. Por quê? Isso é proposital, para não deformar o O-ring aqui, para você ter uma maior vida útil desse O-ring. Então eles vão apertando até sanar, até fechar a vedação. Fechou a vedação, eles enviam. Acontece que o tempo que esse equipamento vai ficar armazenado na fábrica, depois no transporte até o fornecedor, do importador, mais o tempo que ele vai ficar no estoque do importador, depois ele vai ser vendido, vai chegar na loja, vai ficar mais um tempo no estoque da loja, esse O-ring vai sofrer uma deformação e, na maioria das vezes, apresentar um vazamento. Porém, é muito simples de sanar esse vazamento. Você vai chegar com a chave aqui e vai dar meia volta. Essa meia volta já vai ser o suficiente para parar o vazamento. Você não precisa apertar até o final, tá? Por quê? Mais uma vez eu falo, para você ter uma maior vida útil desse O-ring, você vai apertando ele gradativamente. Apertou, parou de vazar, beleza. Mais para frente ele vai apresentar um outro vazamento, você vem dar mais uma apertada, e assim ele vai durar mais tempo, tá? A válvula superior. Essa válvula superior, no caso da Arm Armament, também é uma válvula de péssima qualidade, também não é desmontável, tá? É um defeito muito comum nas Arm Armament é o encosto da válvula lá dentro, no corpo, tá? Na carcaça do magazine, sofre deformação. E aí ele começa a apresentar o vazamento por aqui, tá? Pelo mag rubber aqui. Você remove a válvula, pode até fazer a substituição do O-ring, mas em algumas vezes você vai ter que acrescentar mais um O-ring do encosto da válvula, porque a carcaça do magazine sofre deformação lá dentro. E aí, por mais que você consiga sanar o vazamento, a válvula vai ficar muito para dentro aqui, ó. Então, o percursor da pistola não vai acionar ele totalmente, tá? E aí ele vai liberar menos gás, a pistola vai ter um rendimento menor do que deveria, tá? Então, no caso desse aqui, da Double Bell e da Arm, essa válvula aqui você consegue substituir pela válvula da WE, que também vai te dar um desempenho melhor e uma vida útil bem maior para o magazine, tá? Essa válvula inferior não é compatível, o tamanho, o diâmetro da rosca é diferente. Mag lip da Arm também é bem sensível, derrubou, a chance de quebrar o mag lip é muito grande, tá? Não tem nenhum segredo, você bate esse pino aqui, tá? Remove o pino e saca o mag lip. O mag rubber da Double Bell e da Arm também é ruim, tá? Você pode fazer a substituição desse mag rubber pelo mag rubber da WE, também vai melhorar o desempenho do equipamento bastante, tanto o da WE quanto da AW, tá? Encaixou novamente aqui, só bater o pino. Certo? Apesar do mag rubber da Arm e da Double Bell eles serem meio côncavos aqui, que na teoria seria para encaixar melhor no nozzle, visto que o nozzle é arredondado, na prática não funciona dessa maneira. Justamente o fato dele ser côncavo faz com que ele dê vazamento, deixe escapar o gás quando ele já está meio gasto, tá?
Então, esses são os detalhes do magazine da Glock, no caso da Double Barrel e da Army. O magazine da AWE não costuma incomodar. Tá? O mesmo vale para o magazine da 1911 da Army, certo? Só que a válvula superior, no caso da 1911, raramente incomoda. É muito raro essa válvula dar defeito. O mag lip dela é mais resistente também. O mag rubber também raramente incomoda. Porém, o vazamento da base é aquele esquema que eu te falei, tá? Como eu mencionei anteriormente, ela tem um parafuso Allen, então você vai girar até fechar a vedação. A válvula aqui é igual, mesmo problema da Glock, mas eu confesso que os magazines da 1911 incomodam menos. Já o da Beretta, aqui, o exemplar que eu tenho aqui é o magazine da WE. Vocês podem notar que a válvula visualmente já te passa uma qualidade bem superior. Válvula inferior, então, nem se fala. Mag lip dela é bem difícil de quebrar também. O mag rubber raramente incomoda também. O magazine da WE, a qualidade é bem diferente, né? O problema dos magazines de Beretta é que elas não têm parafuso aqui. São pinados. Então, quando você precisa fazer a substituição desse O-ring, você tem muito mais trabalho na hora de remontar, porque você tem que colocar o O-ring e dar um jeito de pressionar a tampa inferior o suficiente para que você possa bater os pinos novamente. Isso dá bastante trabalho, dependendo do O-ring que você usa para fazer o reparo. Tá? Então vamos falar um pouco da pistola em si agora. Para você fazer a desmontagem do slide, o cão tem que estar armado, tá? Aqui o cão não está armado, ela não está armada, então se eu tentar remover o slide, ó, ele não sai porque o cão tá saindo aqui para cima. Então você vai dar o golpe, vai puxar as travas para baixo e empurrar o slide para frente, ele vai deslizar, certo? Então aqui nós temos a Glock R17 da Army Armament, tá? Começando pela parte do slide, você vai remover o guia de mola. Essa é uma peça que muito raramente você vai mexer, porque ela não incomoda, tá? É a mola recuperadora e o guia de mola que faz com que o slide retorne para frente após o disparo, tá? Já aqui, essa pistola já está com um problema que é muito comum acontecer nas Glocks, que é a quebra do cano. Como vocês podem notar aqui, esse já está quebrado. Aqui ele tem uma parte mais alta que tem contato com essa parte aqui do roll-up e faz com que ele trabalhe só isso aqui, ó. Quebrou, o que que acontece? Ele fica solto. Então, durante os disparos, acontece do roll-up, do cano saltar à frente do slide lá e ficar só o roll-up para dentro. Isso aqui é bem comum de acontecer, não tanto aqui, mas aqui acontece direto dele quebrar bem na base aqui. É um problema bem comum, tá? Então esse é o primeiro problema crônico das Glocks Army Armament, Double Bell, KJW. Nossa, cara, tem tanta marca de Glock que... Já a WE não incomoda nessa parte de cano também. Lembrando que eu não tenho nenhum patrocínio da WE, tá, pessoal? Só é porque o equipamento é muito bom mesmo. Unidade de roll-up. A unidade de roll-up de Glock, todas são ruins. Na minha opinião, todas elas são ruins, porque esse disco de ajuste aqui, ele tem um espiral muito curto mesmo. Então você não tem um ângulo de ação do braço aqui que te proporcione um spin de 0,20 até 0,28, por exemplo. Eles são projetados para trabalhar de 20 a 25 no máximo,
Existem alguns retrabalhos que você pode fazer, alguns upgrades que você pode fazer de unidade de hop-up, de cano, bucking, que melhora isso e muito, tá? Mas não existe uma receita pronta, um equipamento é diferente do outro, então você vai ter que montar, testar, desmontar, montar, testar, até você alcançar o desempenho que você quer, tá? A parte de hop-up não que seja um defeito, tá? As Glocks são assim, o projeto do espiral aqui, da Rodana, é bem curto, então todas as Glocks têm essa deficiência, né? Então aqui nós temos o nozzle, aqui dentro o anel expansivo, com a carcaça do anel expansivo, tá? E um housing. Vou tirar aqui. A mola de retorno do nozzle. O nozzle, esse nozzle aqui já está quebrado, tá? Ele não tem nada dentro, porque ele quebrou, que também é um problema que volta e meia acontece nas ARM, que é a quebra da carcaça aqui dentro, aqui vai um parafuso, tá? Que faz a fixação da mola, do eixo central e a carcaça que fixa tudo aqui dentro. Esse parafuso aqui dentro na carcaça ele quebra, tá? Ou espana ou coisa assim, a carcaça pula para fora, mola, válvula, tudo pula para fora. E aí não tem o que fazer, você tem que fazer a substituição, tá? Desse cara aqui. Outro defeito que acontece com frequência, que esse aqui também tá com esse problema. Aqui, nessa parte aqui, ele tem mais um pedaço para frente aqui, ó, que é o que faz a alimentação, tá? E quando ele entra aqui, ó, dentro do maglip e empurra a munição para dentro da câmara do hop-up. Notem que esse aqui está quebrado. Isso aqui também acontece com muita frequência, tá? E infelizmente é uma peça que não dá para eu falar para vocês, troque por uma WE que resolve, porque não é compatível, é diferente. Da WE não dá certo. Esse cara incomoda muito nas Arm Armament. Outro problema comum nas Arm Armament e nas Double Bell é o anel expansivo e a carcaça do anel expansivo. Deixa eu remover ele aqui. Então aqui nós temos o housing, uma peça que também raramente incomoda. Depois de muito tempo de uso, ele apresenta um desgaste aqui, ó, que é onde ele tem contato com essa peça aqui, que é um guia para que o cão seja armado, né? Mas isso depois de muito tempo usando, tá? Muito tempo mesmo. Isso aqui raramente incomoda também. Já aqui nós temos o anel expansivo e a carcaça do anel expansivo. Essa também é uma peça que incomoda muito mesmo, no caso da Arm Armament e da Double Bell, tá? Deixa eu remover ele aqui. Ó. Então aqui nós temos a carcaça e aqui nós temos o anel expansivo. Esse cara aqui resseca com muita facilidade, congela com muita facilidade. Então você tem você perde rendimento muito facilmente quando você usa uma cadência de disparo muito alta, porque essa peça aqui é de péssima qualidade, no caso da Arm e da Double Bell. E a carcaça do anel expansivo, ela é bem ressecada, é um plástico bem ressecado, então com frequência ela trinca, ela apresenta trinca na parte frontal ou aqui atrás e perde vedação, e você tem uma redução do desempenho do teu equipamento aí severo. Existem algumas coisas que você pode fazer para melhorar, né? Que aqui na carcaça você pode adicionar um O-ring
daqueles O-rings de aparelho ortodôntico, que é bem pequenininho, que é o mesmo O-ring que a gente coloca no eixo da válvula aqui, ó. Quando você perde esse eixo, você coloca um O-ring. Quando você perde o O-ring, você coloca esse de aparelho ortodôntico, é bem baratinho. Então você pode acrescentar um O-ring aqui, montar o anel expansivo mais uma vez e ver se ele melhora a vedação aqui no nozzle. Se não melhorar, você acrescenta mais um e vai retrabalhando ele aqui até ficar bem justinho. Não pode agarrar, porque senão o nozzle não vai trabalhar, tá? Outra coisa, colocar um O-ring nesse parafuso para ele fazer uma vedação melhor aqui no miolo da carcaça, onde ele entra aqui, ó, tá? Aqui a parte de cima é isso. Então, na grande maioria das vezes, quando você pegar uma arm ou uma dumbbell para você fazer manutenção de redução de rendimento, ou vazamento, congelamento, essas peças aqui são as que você vai mexer. São essas peças aqui que você vai ter que fazer a substituição ou retrabalho, tá? São as problemáticas da parte de vedação da Arm Armament, certo? Parte do frame da Arm. Aqui, nessa parte, nada incomoda. De nenhuma marca, na verdade. Aqui tudo é muito bem dimensionado, muito bem construído. Não vai te incomodar. Nenhuma dessas peças aqui vai te incomodar. Tá? O problema crônico da Arm, nesse caso aqui, é o mecanismo de disparo. Esse aqui, por incrível que pareça, tá bom. Você bate esse pino lateral aqui e remove esse parafuso aqui. Na hora de desmontar, você vai disparar, certo? Quando você for puxar ele para cima, esse dedo aqui, ó, você vai manter encostado nele, para que essa peça aqui não saia voando com a mola. Então você vai fazer esse movimento e calçar ali, ó. Tá? Ó. Então aqui nós temos essa peça aqui, ela é responsável por fazer o percursor retornar à posição para o próximo disparo. Tá? Você armou o mecanismo quando você aperta, quando o slide aperta aqui, ó, viu? Que o percursor retornou para dentro. Então, vamos tirar ele aqui para não perder ele nem a mola. Esse cara aqui, ó. O que que acontece? Essa peça aqui, às vezes também quebra essa cabecinha dela aqui, né? Já troquei algumas aqui que quebra essa cabecinha. E aí, o que que acontece? Você puxa o gatilho, o equipamento dispara e lança o percursor à frente. O percursor acionou a válvula, o mecanismo vai retornar, porém, o percursor ele vai ficar para frente aqui, ó, tá? Pressionando a válvula. Então ele não pega impulso para acionar a válvula mais uma vez, ou ele vai ficar pressionando a válvula e liberando gás logo depois do disparo, ou vai jogar todo o gás fora. Então essa peça aqui é essencial para o bom funcionamento. As armas mais novas, eles mudaram o mecanismo todo e não tem mais essa peça. Essa peça aqui não tem mais no mecanismo novo. Eles mudaram todo o sistema aqui dentro. Mas esse ainda não tem sobressalente para vender no mercado. Então não tem nenhum para mostrar para vocês. Um outro problema comum é esse conjunto inteiro. Por quê? Ele dá folga nessa parte aqui, onde nós temos a armadilha do cão, que é essa peça aqui. Tá? E o cão, quando eu puxo aqui, ó,
ela trava o cão lá, ó. Travou, certo? Esse aqui tá bem justinho. Você vai... quando ele dá folga, o cão, ele engata. Só que ele fica mais para cima. Aí o que acontece? Essa peça fica empurrando o housing na hora do disparo. E o slide faz a ação do blowback. Quando ele tem que retornar para frente, ele trava no meio do caminho. Porque o cão tá mais para cima do que deveria. Entendeu? Aí, teoricamente, você faria a troca do quê? Ou da armadilha, ou do cão, ou dos dois. Na prática, infelizmente, não é sempre que dá certo. Acontece muito de fazer a troca desses dois componentes e não resolver o problema. Tá? Você tem que trocar o conjunto, porque a própria carcaça é que apresenta o problema da folga. Então você tem que trocar o conjunto todo. Tá? E a Armament não disponibiliza apenas as peças internas do mecanismo para venda. Eles só vendem o conjunto completo. Facilita bastante, porque você só tira um e põe o outro. Porém, agora com a troca, né, com o novo mecanismo que eles fizeram, eles não estão produzindo mais esse aqui, então está bem difícil de encontrar, e eles ainda não disponibilizaram a versão nova no mercado, então a gente está de mãos atadas quando esse cara aqui dá defeito na pistola. Tá? Ainda existem lojas, não aqui no Brasil, mas para você importar, né, que ainda tem estoque antigo dessa peça. Então você consegue ainda para comprar. Mas tá ficando cada vez mais difícil. Para remover as peças internas, você vai pressionar a armadilha aqui, disparou, você vai empurrar esse pino até ele sair do outro lado, coloca o dedo aqui, porque aqui tem uma mola, remove o pino, e aí sim você vai puxar a mola, que é essa mola aqui, e vai remover a armadilha do cão. Essa é a armadilha do cão. Aqui nós temos o cão, o percursor e a mola do cão. Então a gente vai empurrar esse pino para lá. Ele tem uma cabecinha aqui, então ele só sai nessa posição. Puxa. E o conjunto todo vai desmontar aqui, ó. Então aqui nós temos a mola do cão, o guia e o percursor. Essa é uma peça que muito raramente você vai precisar trocar, mas já aconteceu aqui comigo. E ela apresenta, de tanto ficar dando pancada na válvula, essa peça aqui ela sofreu um desgaste e ela não estava mais acionando tudo que a válvula, todo o curso da válvula, liberando menos gás. Aí você tem que fazer a substituição. Tá? Mas isso é bem raro de acontecer. Aqui nós temos o cão, que no caso da versão 17 sem full, sem modo rajada, notem que a parede aqui é maciça. A parede que faz a fixação da mola aqui, ó. A mola fica nessa posição, ela fica travada aqui e notem que ela é maciça, certo? Não é o caso da Glock 18 com rajada. Ela tem um formato diferente e aqui na frente ela tem só um pininho que segura. Seria basicamente isso aqui. E o que acontece? Obviamente que esse pino quebra e a mola fica sem ação, o cão fica sem tensão. Justamente pela dificuldade de encontrar essa peça, bem no ponto onde ela quebrou, você passa uma broquinha, passa um machinho, põe um parafuso, corta a cabeça, você refaz o pino e você consegue reutilizar a peça danificada. A armadilha do cão, essa aqui é outra que incomoda bastante também, justamente pelo que eu falei de apresentar a folga aqui onde elas se conectam, ó.
ela apresenta folga e deixa o cão, quanto mais folga ela tem, mais o cão vai ficar para cima e maior vai ser aquele problema dela parar com o slide no meio do caminho na hora do disparo. Então, problemas crônicos da Army Armament, Double Bell, HFC e várias outras marcas aí seriam mecanismo de disparo, pelos motivos que eu já mencionei, tá? Esse conjunto aqui. Detalhe que se você comprar um conjunto desse novo lá no exterior, não acompanha essas peças aqui, tá? Aquele retorno do desconector, né? Que é o retorno do cão, do percursor, tá? Não vem isso aqui. Então, mas isso aqui a gente encontra para vender. Aqui na Naia Gunsmith nós temos essa peça para vender, então essa é mais tranquila. Mas o conjunto aqui, complicado de encontrar. Então, esse aqui é o problema crônico. Esse aqui, esse não, é o problema crônico. E esse aqui é o problema crônico. Aqui nós temos os principais componentes que mais dão problema numa Glock, principalmente nas marcas que eu mencionei, tá? Agora eu vou limpar a bancada aqui e a gente vai falar sobre a 1911. Bom, então agora a gente tem aqui uma 1911 da Army Armament, tá? Modelo R29. A gente já falou sobre o magazine, né? Então vamos direto para a pistola. Defeitos crônicos dessa pistola é a parte de vedação. O mecanismo de disparo da 1911, ele não costuma incomodar com frequência assim como o da Army, não apresenta aquelas folgas e tal. É um mecanismo, um projeto melhor dimensionado, melhor construído, então ele não costuma dar os mesmos defeitos que a Glock. O mecanismo de disparo das 1911 da Army raramente incomodam, tá? Como eu mencionei, essa aqui é uma versão R29, tá? O que muda para R29, R27, R28, R30? Basicamente, é a estética, muda alça e massa de mira, muda o design do cão, tá? Muda o design da tecla. Essa aqui, por exemplo, não é ambidestra, existem as versões ambidestras da trava. Muda o desenho da tecla do gatilho, tá? E algumas versões têm o trilho inferior aqui e outras não, tá? Muda também o desenho da tala, às vezes, certo? Mas, internamente, elas são bem semelhantes, com algumas peculiaridades. Como, por exemplo, a desmontagem dessa pistola. Se você abrir aqui, armar o cão, você vai notar que essa aqui já tem um buraco ali, ó, tá vendo? Esse buraco aqui, essa aqui é uma pistola de reaproveitamento de peça, tá? Tem um pino cromadinho com uma mola, que quando você vai fazer a desmontagem, você tem que pressionar ele. Eu vou mostrar já já. Outras versões tem um parafuso Allen aqui, entende? Essa é a diferença. Aqui, quando você dá o golpe, algumas versões não possuem esse guia de mola, tá? É só o cano que fica à mostra. O guia de mola é só interno. Essa aqui tem o guia de mola mais longo, mas é por causa do modelo. Para fazer a desmontagem dessa pistola, você vai dar o golpe. Notem que o slide aqui tem uma meia-lua, bem aqui, ó. Essa meia-lua, ela tem que estar alinhado com o pino de fixação aqui do retém do slide. Alinhou aqui, ó, você vai empurrar desse lado. A tecla já caiu, você só desliza o slide para frente, certo? Então aqui nós temos o slide removido. Para fazer
a desmontagem desse guia de mola, você tem que empurrar o conjunto, você vai travar esse lado aqui e girar esse aqui, para que você consiga desrosquear o superior, o frontal aqui, ó. Ele é rosqueado. Em algumas vezes você vai precisar segurar desse lado aqui com um alicate ou com uma chave e inserir uma chavinha fininha nesse orifício aqui para que você consiga soltar, porque ele vem bem apertado, tá? Não é o caso aqui, ó. Soltou, certo? Ele vai ficar assim. Outras versões, como a R27, por exemplo, elas são assim, não tem esse guia estendido. Então ele vai ter um guia um pouco diferente aqui dentro, mas basicamente é isso aqui. Ele trabalha dessa forma aqui. Tá? Você só vai empurrar, desencaixar ele do conjunto de roupap aqui, ó. E puxar. Saiu o guia de mola e a mola. E aqui a parte interna do guia de mola, certo? Aqui na frente nós temos a trava do cano. Você vai girar ela e empurrar o cano para frente. Ele vai sair completo com um conjunto de roupap. Então aqui nós temos o slide separado do cano. Só puxa para frente, já sai. Para sacar o roupap, você note que ele trava aqui, tá? Você vai ter que colocar uma chavinha aqui, ó, para que você consiga remover, com cuidado, obviamente, remover a unidade de roupap. A unidade de roupap, basicamente, o funcionamento é o mesmo da Glock. Tem a roldana aqui, braço de ação. Mesmo problema de ter um espiral muito curto, né? Então dificulta o ajuste para a utilização de munições mais pesadas, mas basicamente o funcionamento é basicamente o mesmo. Esse cano aqui, no caso da Armament, não costuma incomodar, porém no caso das Double Bell, eles quebram muito mesmo. Existem algumas versões de outras marcas que ele é rosqueado aqui, ó. Ele tem uma rosca aqui que eu não sei por que fizeram dessa maneira, mas... E essa rosca costuma ou quebrar, ou então ele começa a afrouxar. Você tem que usar um trava-rosca ou uma cola para que ele fique no lugar, porque ele, com os disparos ele começa a afrouxar, tá? Aqui nós já estamos sem o nozzle, porque, como eu mencionei, essa pistola é uma pistola de reaproveitamento de peça, então já foi removido o nozzle daqui. Para fazer a desmontagem do housing, essa versão deveria ter aquele pino que eu falei, que você pressiona ele aqui na hora de desmontar para sacar, ou então outras versões você apenas solta o parafuso Allen que tem aqui e ele desmonta. Então, nessa versão você tem que soltar o parafuso de ajuste de altura da alça de mira, certo? Ela vai ficar solta, porém ela não sai daqui com facilidade. Se você forçar ela para cima, ela vai quebrar a ponta aqui, tá? Essa ponta vai quebrar porque ela é encaixada. Você tem que pressionar ela para baixo e para frente. Aliás, desculpa, para baixo, para frente e para trás, até você conseguir desencaixar. Olha lá, pulou fora. O que eu fiz? Eu pressionei ela para baixo e para frente, porque veja aqui, ó, como ela tem um encaixe, ó. Esse encaixe entra aqui, ó, certo? Então você tem que tomar cuidado com isso. Aqui ela tem uma molinha, porque ela tem o ajuste de altura, né? Então ela tem uma molinha, cuidado para não perder essa molinha. E aí nós vamos ter o parafuso de fixação aqui. É só soltar o parafuso. Como eu mencionei, mais uma vez eu repito, em algumas versões
No caso dessa aqui, eu só precisaria agora apertar aquele pino e deixar o housing cair. Ou, em outras versões, soltar o parafuso Allen aqui e ele já sai na minha mão aqui. Aqui nós temos o mesmo anel expansivo que a gente viu na Glock agora há pouco. Tá? Não temos mais o nozzle, porque foi utilizado no reparo de outro equipamento. Então, também, assim como a Glock, esse cara aqui e o nozzle, aliás, esse cara não, o housing também não incomoda no caso da 1911. É o anel expansivo, a carcaça do anel expansivo e o nozzle, que são os defeitos crônicos das 1911. Como eu mencionei, o mecanismo de disparo dela raramente incomoda, tá? É um mecanismo, um projeto muito confiável, muito bem construído. Então ele raramente vai te dar dor de cabeça, certo? Porém, um defeito, um problema que é comum de acontecer é a trava do biverteio para de funcionar, né? Porque o correto é ela não disparar sem você pressionar isso aqui. Se você apertar aqui, ó, ela não dispara. Se eu apertar aqui, ela dispara. O nome disso é trava de bivertail. Isso aqui às vezes para de funcionar. Aqui dentro nós temos a mola recuperadora, a mola tríplice, que faz a função da trava do bivertail, faz a função da tecla do gatilho, a tensão da tecla do gatilho e do desconector. Tá? Vamos remover essa mola para vocês darem uma olhada. Aqui você vai armar o cão, vai pressionar a trava para cima, acionar a trava e vai puxar ela para fora com cuidado, tá? Pode empurrar desse lado aqui também, fica mais fácil. Olha lá, já saiu o pino e saiu a tecla da trava, certo? Aqui nós temos uma mola e dois pinos, tá? Essa mola dá tensão na tecla da trava e essa mola, esse lado dá tensão no retém do slide. Faz a fixação do slide também e faz a função da pistola parar aberta quando acaba a munição. Muito cuidado, porque isso daqui, se eu pressionar e deixar escapar, vai voar o pino aqui. Isso aqui também é muito difícil de incomodar. Então aqui a gente já removeu a tecla da trava, que também faz a fixação do biverteio, tá? Agora a gente vai remover esse pino aqui, que é o pino que faz a fixação da mola tríplice, que dá tensão no cão. É interessante que você segure aqui na hora de bater o pino, porque senão a mola recuperadora, a mola do cão pode sair voando. Vamos bater pro outro lado. Ela tem algumas ranhuras. Então tem um lado correto. Essa pistola já foi desmontada, então eu não lembro para que lado foi colocado. Saiu o pino do outro lado. Olha as ranhuras que eu mencionei. Isso aqui é para travar o pino. Então põe o dedo aqui e ele vai deslocar para baixo. Você puxa e só puxar também o biverteio. Aqui nós temos a mola tríplice. Vamos puxar ela para fora aqui, ó. Essa é a mola tríplice. Essa mola aqui é responsável pela trava do gatilho. Essa mola é responsável pela tensão da tecla do gatilho. E essa terceira aqui é responsável pelo desconector. Tá? Quando ela apresenta esse problema de não acionar, de disparar sem você precisar acionar o biverteio, é simples. Você só dá uma entortadinha nela para cá
uma entortadinha nessa daqui. E ela, na grande maioria das vezes, se o mecanismo tiver ok, ela vai voltar a funcionar. Tá? Então agora, a gente vai soltar os parafusos do... Deixa eu tirar isso aqui. Das talas. Então aqui a gente removeu a tala. Aquela peça que eu falei que faz a tensão da tecla da trava e da trava do slide, é só você desencaixar ela, tá? Então aqui, para fazer a desmontagem, a gente precisa bater esse pino, soltar esse parafuso e esse parafuso, para remover o berço completo. Então, soltamos esse parafuso aqui. Vamos soltar esse aqui. Vamos soltar o pino. Quando eu soltar esse pino, ó, o desconector já caiu aqui, ó. Ele vai nessa posição aqui, tá? Nessa posição aqui, ó. Aqui dentro. Certo? E a mola pega bem aqui, ó. Então aqui a gente já soltou tudo. Agora é só puxar o berço para cima. Coloca o dedo aqui, ó. Oh, escorregou. Porque aqui ele tem uma molinha. E a mesma peça que tem na Glock para fazer o percursor voltar. A molinha já pulou aqui. Muito cuidado com essa mola. Tá? E aqui nós temos o berço da 1911. A desmontagem do mecanismo da 1911 é muito simples. É apenas esse parafuso aqui. Soltou esse parafuso, essa capinha que vai sair, ó. Certo? E você tem acesso ao conjunto. Então aqui nós temos o cão. Tá, com o guia da mola de tensão do cão. Aqui nós temos a armadilha do cão e o percursor. A armadilha do cão e o percursor. Aqui nós temos a mola do percursor e da armadilha do cão, que trabalham em conjunto. Esse mecanismo aqui, raramente, muito raramente, você vai mexer, porque ele não tem nenhuma peça que tenha um problema crônico. Tá? Já aconteceu, sim, quebra do cão aqui, onde ele trava com a armadilha, já aconteceu, mas é muito raro acontecer. Essa peça aqui, que é uma peça muito comum, né, que é a armadilha do cão, é muito comum essa peça dar defeito nas 1911 da AWE e da AW. Não é o caso da ARM, não é o caso da Double Bell. Essa aqui muito raramente incomoda. Percursor, então, e o desconector, nunca precisei fazer a substituição de nenhum. E olha que eu já mexi em algumas ARM Armament. Então, esse conjunto aqui não vai te incomodar. É muito, muito difícil mesmo. E existem fornecedores nacionais que ainda têm esse berço completo para vender. Tá? Se eu não me engano, a QGK tem esse conjunto aqui completo. Mas eles têm justamente porque é muito raro você precisar. Então, isso aqui raramente vai te incomodar. Os problemas crônicos da 1911 são apenas
de vedação, que é o anel expansivo, carcaça de anel expansivo e nozzle. O restante dela não incomoda, beleza? Agora eu vou limpar a bancada e a gente vai falar um pouco sobre a bereta. Bom, pessoal, então agora por último a gente vai falar da bereta, tá? Já falei sobre o magazine, agora a gente vai falar da bereta. Como eu mencionei no início do vídeo, esse frame aqui é da Double Bell, o slide completo é da WE, da versão Samurai Edge. Então, o que a gente vai fazer aqui? Falar sobre os defeitos que esse equipamento apresenta. Quando o assunto é Double Bell, difícil é dizer qual defeito ele não apresenta, né? E não é uma piada, tá? Realmente, as beretas da Double Bell são péssimas, são péssimas. A parte do mecanismo dá muita folga, incomoda bastante. A parte de vedação, então, nem se fala. É uma pistola bem difícil de recuperar, tá? Bem difícil de conseguir peças, apesar das peças dela serem intercambiáveis com a WE, é bem difícil de conseguir, certo? As beretas da Double Bell, no caso, elas têm dois padrões. Essa aqui é o padrão da bereta 736, que usa o mesmo padrão da WE, e existe a versão 726, código 726, que usa o mecanismo padrão KWA. Tá? Ambos são horríveis. Os donos de Double Bell que me perdoem, mas ambas são péssimas. Para remover o slide, dá o golpe, trava o slide, aperta esse botãozinho aqui e gira a trava para baixo. Já está destravada, assim que eu soltar o retém, o slide vai pular, então você segura, solta e corre o slide para frente, certo? Opa! Então aqui nós temos o slide, como eu mencionei, esse conjunto aqui completo é da WE. Tá? Para remover o guia de mola e a mola recuperadora, você empurra ela para que ela desencaixe. Ela tem um orifício onde encaixa o guia de mola ali. Você vai ter que puxar ele, desencaixar e puxar ele para o lado aqui. Tá? Então aqui nós desmontamos o guia de mola e a mola recuperadora. Qual que é o problema? Assim, não é um problema, na minha opinião, um erro de projeto das beretas da WE, por exemplo. Para você fazer o ajuste de hop-up, você tem que fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui, ó. Porque o parafuso de ajuste de hop-up está aqui embaixo, dentro do cano. Então, você remove o cano completo com o hop-up, empurra a ferradura para baixo e desliza para frente o cano. Aqui está o parafuso de ajuste do hop-up. Lembrando que, no caso da WE, ela usa um bucking específico dela, então, que não chega nem a ser um bucking, na verdade. Ela tem uma borrachinha que parece uma língua aqui, assim, que faz o spin, tá? Bucking ela nem tem. Então, se você continuar puxando aqui, você vai remover o cano e o conjunto de hop-up, tá? Mas aqui você raramente vai ter algum problema também. É uma peça que não costuma incomodar, apesar dessa dificuldade, né, para você fazer o ajuste de hop-up. Eu já vi algumas pessoas tirarem a medida aqui da posição que o cano fica e fazer um furo no cano para ter acesso a esse parafuso. Melhora muito, né? Fica muito mais prático, porém, visualmente, na minha opinião, não é interessante. Então, mas não é um conjunto que incomoda, não é um conjunto que dá problema, isso aqui não vai te incomodar. No caso da bereta, né, ela não possui esse parafuso aqui. Da Double Bell, no caso da Double Bell, ela não possui esse parafuso aqui. Então, ela tem só uma mola. Você não tem ajuste de hop-up na Double Bell 736.
parte de vedação da AWE raramente incomoda, é muito difícil. Tá? O anel expansivo da AWE e o nozzle são de excelente qualidade, então muito raramente você vai ter um problema de vedação na tua WE ou na WE do seu cliente. Mas pode acontecer sim de quebrar o alimentador, assim como o da Glock, e você precisar fazer a substituição. Mas a parte interna aqui é muito difícil incomodar. Tá? Você não vai ter problemas com esse conjunto. Já aqui, quando o assunto é WE, não tem com que se incomodar também. Mas no caso da Double Bell, difícil é o que não incomoda nessa pistola. Lembrando um detalhe interessante aqui. As beretas da WE, elas têm dois padrões. A versão sem rajada, que é esse caso aqui, e a versão com rajada. A versão com rajada tem um mecanismo mais complexo aqui, tá? Que, na minha opinião, pistola com rajada só serve para uma coisa, para quebrar, entendeu? Para estragar. Então, eu não aconselho ninguém a comprar pistola com rajada, mas tem gente que gosta. No caso da versão com rajada, aqui, nessa parte do slide, ela tem uma alavanca comprida, assim, né, que ela se comunica aqui e aqui. Conforme o slide desliza, ela trabalha. Essa alavanca, ela tende a quebrar bem no meio dela, e aí a pistola só dá rajada. Eu não tenho nenhuma versão com full aqui para poder desmontar e mostrar para vocês essa alavanca, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, é só remover a alavanca, colocar uma nova e acabou. O problema é conseguir essa alavanca, né? Para importar você encontra, aqui no Brasil, como todo mundo sabe, a gente não encontra nada. WE, versão sem rajada, não vai te incomodar. Aqui, berço da WE, esse aqui é o conjunto original desse slide. Lembra que eu falei para vocês que era idêntico, que as peças eram intercambiáveis? É o mesmo mecanismo, tá? Exatamente o mesmo, não muda nada. Para você chegar até ele, nós vamos remover os parafusos das talas. Quando você for remover essa tala aqui, faça com muito cuidado, porque aqui embaixo dela tá a mola que dá tensão no tirante do gatilho, que se comunica com o cão, tá? Que empurra o tirante para cima para que ele puxe o cão. Se você perder essa mola, tá aqui ela, ó. É essa mola aí. Se você perder ela, o que vai acontecer? Essa aqui, ó. Se você perder essa mola e montar sem, coisa que eu já vi acontecer muito, o tirante fica sem tensão. Então o que acontece? Eu vou empurrar o tirante para cima, ó. Tá vendo? Soltei, ele não se comunica com o cão. Para remover o cão, é só puxar ele para cima. Esse é o tirante do gatilho que faz a comunicação entre a tecla do gatilho e o cão do mecanismo de disparo, tá? Certo? Aqui do outro lado, nós vamos remover também as talas. Certo? Remover o retém, é só empurrar ele para cima e puxar. Esse aqui já tá sem mola, porque é uma pistola de teste, uma pistola
doadora. Consequentemente, você tirando as talas, você vai soltar o retenho magazine. Agora, para remover o berço do frame, nós temos que soltar a trava do slide, esse parafuso e esses dois pinos aqui. Tá? Para soltar a trava, você puxa ela para baixo para remover o slide. Para você remover ela daqui, você vai fazer o contrário, você vai empurrar ela para cima. Então aqui ela voltou para posição como se o slide tivesse travado, você continua puxando. Lembrando, ponha o dedo para segurar essa peça aqui. Olha lá. Ela já saiu. E desse lado vai sair o botão com a mola, certo? Agora a gente vai remover esse parafuso. Removemos o parafuso. E os pinos. Esses dois pinos aqui. Aqui a gente já soltou o berço. É só puxar ele para cima. Aqui também tem uma mola, assim como a 1911 e a Glock. Então, você tem que pôr o dedo aqui. Pronto, separamos o berço do frame. Essa molinha aqui que eu mencionei, que você tem que tomar muito cuidado com ela. Pulou. Mas por sorte, eu vi aonde. Então, tá aqui ela. Então, aqui nós temos o mecanismo. Tecla do gatilho com a mola, que aqui, sem o tirante, não faz nada. E o mecanismo, propriamente dito. Lembrando que a mola que dá tensão pro cão ficou lá dentro. Então, esse braço aqui vai encaixado dentro da mola lá dentro. Certo? Basicamente, trabalha dessa forma. Tirante do gatilho aqui, conectado ao cão. Então, você puxa o gatilho e ela dispara. Tá vendo? Sem ele aqui, o gatilho fica sem ação. Então, aqui nós temos o desconector, que faz aquela função que eu mostrei nas outras, de retornar o cão para a posição, o percursor para a posição. A armadilha do cão e o cão. É um mecanismo bem simples também, bem simples. Aqui são dois parafusos pequenos. Essa chave aqui não vai dar. Pega a chavinha aqui. Isso aqui. Dois parafusos menores. Esse aqui soltou. E os dois maiores. Removidos os parafusos, você vai puxar o superior do frame. Todo o resto do mecanismo vai permanecer montado, só tirar com cuidado. Então aqui nós temos a tecla do gatilho com a mola. Quando você não quer que ele sai bem facinho. Aí, a mola e a tecla do gatilho. Aqui nós temos o desconector. Tá? Nós temos aqui o percursor. A armadilha e o cão. A mola do cão, que se conecta com o percursor.
E aqui a armadilha do cão. Muito comum elas apresentarem defeito no percursor e no desconector, tá? O cão, eu também já precisei trocar alguns devido a desgaste nas travas, nas garras aqui, ou até mesmo a quebra. Já a armadilha do cão, eu nunca precisei trocar nenhuma, tá? Mas essa peça aqui dá muito problema, muito problema. Essa aqui também, porque o material de construção usado, nessas peças é péssimo, é péssimo. Tanto é que, como eu mencionei, as peças da WE são intercambiáveis. Se você montar esse conjunto da WE, a Double Bell não incomoda mais na parte de mecanismo. Então, montou essas peças aqui da WE e montou um slide, ou até mesmo, nem precisa ser um slide inteiro, o nozzle, anel expansivo, né, da WE, ela vai funcionar que é uma beleza. Porém, se você for somar, né, o que você vai gastar nessas peças, mais aquelas peças do slide, eu acho que compensa mais você comprar outra pistola mesmo, tá? Bom, eu acho que eu falei o básico referente aos defeitos, né? Essa aula não é focada na desmontagem e montagem do equipamento, como a gente costuma fazer. Essa aula foi mais para explicar para vocês sobre os defeitos, né, que essas pistolas apresentam, para você, quando pegar um equipamento desse apresentando alguma falha, você já ter um norte de por onde você vai começar a procurar o defeito, tá bom? A gente futuramente vai fazer aulas individuais de cada uma dessas pistolas, desmontando ela passo a passo para mostrar para vocês e remontando passo a passo completamente essas 3 plataformas para começar, tá bom? Se ficou alguma dúvida, chama a gente no fórum lá, dá um feedback se ficou alguma dúvida, se você precisa de alguma ajuda para sanar algum problema, vocês já sabem como entrar em contato com a gente, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês nessas dúvidas básicas dos defeitos dessas pistolas, e qualquer coisa é só chamar, beleza? Então, mais uma vez, eu sou Alexander Naya, aqui da Naya Gunsmith, trazendo a aula de GB, a primeira aula minha sobre GBBs para os alunos da NCP, beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu! Muito legal tudo que você viu hoje, né? Hoje você teve uma ideia de como funcionam os equipamentos de GBB e quais são os principais problemas crônicos que você vai encontrar nesses equipamentos. Lembrando que amanhã nós temos a nossa segunda aula de manutenção em AEGs. Na aula de amanhã eu vou te mostrar totalmente como funciona a desmontagem completa de um padrão V2. Você vai entender como desmontar completamente o equipamento de Airsoft. Então, eu te vejo amanhã na nossa aula 2 de manutenção em Airsoft da semana, o Airsoft como profissão.